Imagina que você criou uma máquina do tempo e que você quer voltar no passado. E vamos supor ainda que você tenha rancor do seu avô e que queira se vingar dele. Mas calma que eu ainda vou te explicar. Então, você vai e pega sua máquina do tempo e volta ao passado. Chegando lá, você impede o seu avô de conhecer a sua avó. Ou pior, faz ele de arrasta para cima. Se isso tivesse acontecido, automaticamente um dos seus pais não teriam nascido. Consequentemente, você também não. Mas pensa rapidinho comigo. Se nem você e nenhum dos seus pais acabou nascendo, então quem desviveu o avô? Bem-vindo ao paradoxo do avô. Esse é um dos paradoxos mais discutidos dentro da filosofia do tempo e da física teórica. Esse paradoxo não fala exclusivamente de viagem no tempo. Ele se trata de causa e efeito. Na nossa realidade, estamos acostumados a imaginar que a linha do tempo é como se fosse linear e simples. E isso não é muito bem uma verdade, pois o que chamamos de tempo age de formas bem diferentes de acordo com a velocidade e a força gravitacional. E a viagem no tempo quebra totalmente essa lógica. Mas, para fins didáticos, vamos imaginar o tempo como se fosse uma linha de barbante infinita. Então, você nasce, e assim que você nasce, nessa linha do barbante, há um ponto nela marcado. E conforme você vai vivendo, esse ponto que está aqui vai chegando aqui na frente. E nesse ponto específico, você criou a máquina do tempo. E então, você decide voltar para antes desse ponto inicial onde você nasceu. Só que, como você é muito vida louca, você indiretamente vai acabar cortando esse barbante. E agora eu tenho duas perguntas bem simples para você. Se você fez seu voo ir de arrasta para cima antes mesmo de você ter nascido, o que aconteceria com o barbante daqui para frente? E se esse barbante foi cortado, então automaticamente temos que dizer que você nem nasceu. Então, quem cortou o barbante? E esse é o conflito central do paradoxo. O conceito foi popularizado em meados do século XX, em debates sobre relatividade e viagens no tempo. Após os estudos de Albert Einstein sobre o espaço-tempo, físicos começaram a considerar que o tempo poderia não ser tão rígido ou inflexível quanto parecia. Algumas das soluções das equações da relatividade sugerem a possibilidade de curvas temporais fechadas. E isso quer dizer que trajetórias no espaço-tempo que retornam ao próprio passado. Mas calma que eu vou exemplificar para você entender. Vamos imaginar novamente aquele mesmo barbante linear infinitamente. Segundo esse conceito, quando você viajasse no tempo, a linha do tempo se tornaria uma só, de modo que ele comece em linha reta e depois ele faça uma grande curva retomando ao ponto de onde você criou a máquina do tempo. Então, quando você entrasse na máquina do tempo, você voltaria alguns instantes antes de você entrar na máquina do tempo. Ou seja, você observaria você mesmo entrando na máquina do tempo. Aqui já seria mais do que o suficiente para deixar muitas pessoas perplexas. Mas, para ficar mais louco ainda, vamos imaginar o seguinte. Conforme o tempo for passando, aquele eu que você estava observando entrando na máquina do tempo, daqui a alguns instantes ele vai estar em igualdade com você. Porque você vai ver ele entrando na máquina do tempo, enquanto ele vai ver você vendo ele entrando na máquina do tempo. Isso se torna um paradoxo ainda mais bizarro. E, matematicamente falando, isso seria possível infinitas vezes, ou seja, diversos de você infinitamente. Com isso, temos três principais hipóteses para desmistificar esse conceito. A primeira hipótese seria da linha do tempo ser uma linha fixa, e ela se baseia simplesmente no fato onde você não pode alterar o passado. Então, tudo que você fizesse ao voltar ao passado já teria de algum modo acontecido na história. Isso é chamado de princípio da autoconsistência, defendida pelo físico Igor Novikov. Nesse cenário, você até poderia tentar desviver os seus avós ou fazer com que eles não se conhecessem, mas sempre que tentasse, algo daria errado. Então, seja porque você tropeçou no meio do caminho, porque você não sabe onde eles estão, acabou a gasolina do carro ou a sua arma acabou sua munição, tudo vai estar a favor de manter a linha do tempo como está. Mas aqui então entra uma pergunta muito importante que eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você não pode alterar nada no passado ou no futuro, então seria a viagem no tempo algo inútil? Ou ela apenas nos revelaria que o destino sempre esteve definido? Isso implicaria dizer que o destino é selado e que não podemos fazer nada para mudar. Ou seja, mesmo que você soubesse os números da loteria, ou eles não seriam sorteados, ou você perderia o bilhete premiado. Uma outra hipótese é das linhas do tempo paralela. Essa é um pouco mais radical.
onde, quando você voltasse no passado, você simplesmente criaria uma nova linha do tempo. Com isso, agora teríamos duas linhas do tempo, onde a primeira você deixaria de existir a partir do momento que saiu dela, ou seja, ela continua a sua linha do tempo normalmente, só que sem você. E na segunda, você poderia sim impedir o conhecimento dos seus avós ou desviver um deles. E você continuaria vivendo normalmente, porque você não veio dessa realidade. Mas isso nos levaria a um questionamento que cada decisão que tomamos poderia gerar um universo inteiro. E isso sim soa de modo totalmente bizarro, porque no momento em que você deixasse o like no vídeo, existiriam dois de você. Um que já é gente boa e um que é nota 10. E isso nos leva à última hipótese, desenvolvida pelo físico Stephen Hawking. Ele sugeriu a chamada conjuntura de projeção cronológica. Ele defende que a viagem ao passado seja simplesmente impossível de ser feita. A ideia seria que as leis da física automaticamente eliminariam qualquer possibilidade de criar paradoxos temporais, como se fosse um mecanismo de defesa do próprio universo. O paradoxo do avô não é simplesmente uma curiosidade científica. Ele nos faz questionar algo ainda mais profundo. O tempo seria como um barbante linear esticado infinitamente, ou como uma raiz de uma árvore gigantesca que emenda suas ramificações? Agora me diz aí, se você pudesse voltar ao passado, você mudaria algo ou teria medo das consequências? Comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de saber sua opinião. E se você gosta de paradoxos, curiosidades e mistérios científicos, já deixa aquele like e considere se inscrever no canal. Então o vídeo foi esse, fui!